verdade que o Einstein fala, né? Uma mente, quando ela se expande, ela não tem como voltar. Eu também não entendia, né? E muitas vezes eu escutei muitas pessoas falando: nossa, você, então isso é burnout? Só que isso estourou naquele dia lá, né? Uhum. Ele não acontece assim, ai, acordei com burnout. Não é assim. Ele vai sendo construído, pouquinho, 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 pouquinho. Chega uma hora que existe um romper. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao UnineCast. Eu sou André Coalho, host desse podcast. Estou aqui com a minha esposa, Gabi Zaleski. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse é o episódio número 39. Vamos lá. Firme e forte, sempre. André sempre fala isso, acho tão bacana, tão motivador, amor. Obrigada. Tem que ser, porque não é fácil, né? A gente Não. sabe que não é fácil. É muito trabalho, né? Não, em breve a gente vai começar a fazer algumas lives, pessoal, transmitir para vocês ao vivo, para que vocês acompanhem um pouquinho do bastidor. Porque pra gente chegar hoje aqui gravando essa hora, muita coisa acontece, né? Nossa, toda a preparação que tem. E depois a preparação do estúdio. Né? O Nicola que acorda no meio. O Nicola que faz parte, ele já participou de alguns episódios, porque não teve jeito, ele não voltou a dormir. Então, mas é muito bacana, a gente faz com amor, com um propósito de Verdade. espalhar a informação do bem, né? A informação que sempre alguém está precisando. Às vezes a gente acha que não tem muito o que passar, não tem muito o que falar, mas tem muito, sempre vai ajudar alguém. É esse o nosso conceito. Hoje eu ouvi isso num podcast que eu estava assistindo, a convidada falando assim, não, gente, vamos fazer isso porque a internet precisa de informação boa, porque tem tanta zoeira, porcaria, que não acrescenta em nada, que a gente precisa fazer alguma coisa. Não é isso E mesmo? eu falei, é exatamente isso que a gente sente, né? Lembra conversando com um amigo nosso? Com Ele quem? falando assim, com o Marcos, da Rafaela. Ele falando assim, mas eu não tenho muito o que contar. Aí eu comecei a fazer um resumo, assim, como a gente conhece um pouco da história deles, né? Falei assim, e sobre isso, e sobre isso, e sobre isso? Ele, é verdade, tem bastante coisa pra falar, né? É verdade. E o tema de hoje, amor? Legal. O tema de hoje é muito massa isso aqui. Hum. Porque vai puxar como eu costumo falar, puxa um cabelinho, vem a peruca toda. Histórias de uma professora em tempos de mudanças e transformações. Uau. E você que está assistindo o nosso episódio, se inscreva no canal, curta e compartilhe, vai valer muito a pena. Eu acho que é importante também a gente trazer alguns recados, né? Agora no comecinho, pra gente não parar ali no meio do bate-papo. Primeiro recado de hoje, nosso evento. Lembrando a audiência sobre o nosso evento, o U9X Corporate. Estaremos no Brasil em outubro, dia 5 de outubro. Contando com palestrantes, em torno de 12 ou 13 palestrantes que vão discutir sobre, cada um deles, sobre os 5 pilares que a gente tem aqui no podcast, cada um na sua especialidade, com ponto focal no mundo corporativo. Vão fazer uma palestra breve, de 18 a 20 minutos, cada um. E vai ser muito bacana. Muito legal ver todos pessoalmente, né? Porque a gente está à distância, alguns a gente não conhece ainda pessoalmente. E vai ser muito bacana celebrar também o nosso podcast. É verdade. Né? A celebração com as pessoas que participaram desde o início, que contribuíram, né? E continuam contribuindo. E é isso. A celebração. E o nosso segundo recado de hoje. Pessoal, a gente está muito animado aqui para compartilhar com vocês uma novidade do canal, uma parceria que nós iniciamos com uma empresa americana de soluções contábeis, a Quick Ledgers. Eles oferecem soluções contábeis aqui nos Estados Unidos, então, independente do país onde vocês estão escutando a gente, se é no Brasil ou se é fora do Brasil, se vocês têm interesse em ter uma empresa aqui nos Estados Unidos, poder contar com as soluções deles, eles estão oferecendo um desconto de exclusivo. 20%, um desconto exclusivo para os seguidores aqui do nosso canal. E eles têm uma plataforma, isso que é muito bacana. Eles têm uma plataforma de fácil acesso, integrada
e que vai facilitar muito o trabalho do empresário. Então ele vai economizar tempo e economizar dinheiro também, porque a solução ela utiliza sistemas que agilizam o processo. Empresas de todos os tamanhos, mas Empresa de todos os tamanhos, mas se você tem uma startup ou uma empresa de pequeno porte, eles também têm soluções perfeitas para isso. maravilha. Então, se vocês têm interesse e querem aproveitar, o QR Code está aqui na tela, vocês escaneiam e economizam 20% de desconto em qualquer solução contábil. É isso aí. mesmo? É isso aí. Muito bem, então eu vou apresentar para vocês a nossa convidada de hoje, é a Valquíria Borges, mais conhecida como a Profival. Pela primeira vez aqui no UnineCast, ela que nasceu em São Paulo, tem 2 filhos, formada em letras, MBA em educação tecnológica, empresária na área de educação corporativa, mentora de desenvolvimento humano, palestrante, podcaster, triatleta. Seja bem-vinda, Profival. Olá! Meu Deus, a gente ouvindo assim, parece que é tanta coisa, eu nem sabia que era tanta coisa. E é muita coisa, muito bacana, que trajetória linda, né? Porque teve muita transformação aí, né? Sim, verdade, verdade. Vamos falar bastante sobre isso. Talvez esse episódio não dê para tudo, mas vamos começar com a história. Quero aproveitar e Legal. agradecer você de estar aqui, dedicando seu tempo, seu conhecimento, para estar Legal. batendo esse papo conosco, trazendo informação para as pessoas. E para a gente iniciar aqui, Val, eu quero ir lá no comecinho, né? Se a gente puder falar um pouquinho, eu sei que a gente vai falar da trajetória, né? Do seu plano de carreira, Sim. suas transições e tudo mais, mas conta pra gente, o comecinho foi a formação em letras ou você tem uma história que você gosta de compartilhar? Então, quando eu vou falar nas minhas palestras, então, né, é uma coisa bem interessante, porque eu sempre falo assim, que a educação me escolheu. Não fui eu que escolhi a educação. Eu nunca quis ser professora. Sabe aquela coisa assim, ai, quero ser professora quando crescer. Eu queria ser jornalista, Uau. né? E estava na minha trajetória para jornalista, assim, era o que eu queria ser. E aí, eu fui, na época, né, em 1900 e Guaraná de Rolha, né, lá atrás, só tinha jornalismo, não tinha nem jornalismo aqui na minha cidade. Eu falo de Blumenau, Santa Catarina, só tinha comunicação social. Jornalismo a gente tinha que fazer em Florianópolis ou em São Paulo. E aí fui no vestibular para fazer comunicação social, mas aí só tinha uma vez por ano e eu queria ficar numa boa colocação, fiz cursinho e fui para letras, para queimar matérias, assim, sabe? Isso a gente fazia também lá antigamente. Não sei se faz isso hoje em dia. E aí fui para letras, e naquele semestre foi um semestre transformador, assim, porque precisou de. O meu diretor era do meu terceirão, né? Então, assim, eu fiz terceiro no ano passado, fiz cursinho pré-vestibular 6 meses, entrei em letras em julho, comecei letras, né, no segundo semestre daquele ano. O diretor da escola onde eu tinha feito o meu terceirão, que na época não era terceirão, né? Ele também era professor na FURB, na universidade onde eu estava estudando. E aí ele foi lá na nossa turma, olha, estou precisando de uma professora para substituir uma professora que saiu aposentadoria e tal. E aí são só 3 meses, era setembro, outubro e novembro. Não, não, é perto da minha casa, a escola que eu estudei. Vamos então, né? Vamos lá, só substituir a professora. E isso foi em setembro de 93, e desde então eu nunca mais saí da sala de aula. Foi assim, Uau. simples assim. Cheguei lá, eu gostei. E assim foram 2 coisas muito interessantes. Eu gostei de vivenciar o que eu estava vivenciando na sala de aula. Me achei o máximo dando aula, achei o máximo, assim. E, concomitante a isso, eu estava estudando uma matéria na faculdade chamada Teoria da Literatura. E isso foi muito, assim, transformador na minha vida, porque eu não sei se vocês já escutaram, vocês ou, né, quem está nos assistindo, ouvindo, assim, ó, sabe aquela coisa assim, o autor quis dizer? Uhum. Não tem quando a gente vai interpretar o texto, Sim. porque o autor quis dizer isso, não tem isso? Uhum.
E aí a gente olhava assim, ó, como que eu vou saber o que o autor quis dizer? Eu não Uhum. sou, adolescente e faz essas perguntas. E aí eu tenho uma revelação bombástica para vocês. Preparem-se, senhoras e senhores. Não existe isso do que o autor quis dizer. Vocês acreditam nisso? Que eu fui enganada naquela época de escola a vida inteira? Não existe. Ah, porque o autor quer dizer, existe uma fundamentação teórica, né, histórica, política, econômica, que justifica o texto do autor. Tu entendes? Então tem por que que ele usou aquela palavra? Não é o que ele quis dizer com aquilo, era o que a história dizia, o que a sociedade, a política, a economia, a vivência das pessoas daquela época, daquela região onde ele estava inserido para produzir aquele texto, era isso. Então era muito tranquilo de interpretar. Tu entendes? Era muito fácil de interpretar, não tinha que ficar adivinhando o que o autor quis dizer. Eu Aham, tinha que analisar o contexto histórico e a gente sabia exatamente o que aquele poema, aquele conto, aquele romance queria dizer. Tu entendes? sim. Então isso para mim foi revelador, assim, eu disse, cara, eu quero aprender isso porque eu preciso falar isso para as pessoas. Eu preciso levar esse conhecimento para o mundo, né? Não deixar os meus alunos serem enganados como eu fui enganada lá na escola, né? Então foi essas duas coisas, assim, a faculdade que me encantou e estar em sala de aula que foi o encantamento. E a partir dali eu vivenciei, porque tem isso também, tem um parênteses aqui, né? O professor, né, o magistério é aquela profissão que tu podes exercer não estando formado, Uhum. né? Isso também é um detalhe muito importante da gente deixar registrado, que não é certo, né? Não Hoje em dia deveria é ser, assim pelo menos, ainda? né? É, Ainda é. é assim ainda, tá? É assim. Só que aquela questão, né? Eu sempre fui muito responsável, né? Eu fui muito, muito. Então, eu era muito cuidadosa, preparava as aulas com muito esmero, assim, com muito cuidado, enfim. Então, assim nasceu a Profival, sabe? Foi dessa maneira, assim, que eu fiquei em língua portuguesa, né? Língua portuguesa e literatura. E aí tem uma parte muito interessante que sempre fala assim, foi a educação que me escolheu. E aí eu comecei a trabalhar com escola pública, porque era onde eu estava ali inserida naquela época. Me formei, a minha diretora da escola pública, uma outra diretora de uma outra escola, trabalhava também numa escola particular e me levou para essa escola particular, tu entende? Então, assim, não foi uma coisa que eu escolhi, que eu fui buscar isso. Aí, não, tu tens que vir para cá porque tu és muito competente, vem para a escola particular. Isso foi em 98. Uhum. E desde 98 eu não saí mais da escola particular, né? Uhum. Eu toda a rede, então, toda a rede que eu fiquei foi na rede particular de ensino, né? E aí anos depois houve uma separação ali na língua portuguesa na escola que eu fui, uma outra escola que eu lecionei. E aí fizemos uma reunião com quem tu identifica mais e tal. Já tinha uma professora de literatura e já tinha uma professora de redação. E eles estavam contratando para o ensino médio, né? Especificamente uma professora de gramática. Mas até então eu não era uma professora específica de gramática, eu era professora de Aham. língua portuguesa. Entende que a coisa vai me levando, tu tá entendendo? E E vai aí se né? E reinventando. de novo, não foi uma coisa que eu escolhi, eu precisava, era uma escola particular, pagava bem, vou para gramática e fiquei na gramática durante muito tempo, então eu fui a professora de gramática, só Entendi. a gramática, né, da língua portuguesa. E Isso aí nós eu estamos vou falando de emendar alunos de que idade? de ensino médio, então assim, eu comecei com o ensino fundamental de 11 a 14, e depois eu fui para o ensino médio, Ah, então de 14 a 17 anos. uau. Essa é a minha trajetória. Fiquei muitos anos com essa idade, né? Então, eu passei, né? Eu tenho hoje, por exemplo, eu atendo empresas. Eu agora fechei um contrato com uma empresa cujo dono foi meu aluno lá no Ah, ensino que médio. Meu, que E eu legal. tenho, não, muito, eu tenho várias histórias que eu chego nas empresas para dar uma palestra, para fazer um treinamento e vem um barbudo e Aham. diz assim: Super. eu fui seu aluno. Eu digo, mentira, capaz, eu sou uma pessoa tão jovem, capaz. Fala E baixo. foi porque, tu imaginas, né? Eu tinha saído da faculdade, eu tinha 19 anos, e os Aham. alunos tinham 14, 11, então a idade não é tão longa olhando, né? Mas existia uma diferença grande naquela época,
e hoje as idades estão muito próximas, né? Eles Que são meus colegas, assim. legal. Tem isso. E assim também foi na educação corporativa, que é onde eu atuo hoje de forma indireta, né? Porque eu trabalho. Assim também, daí eu fui, houve uma situação específica, mudei de escola, e a escola que eu fiz o processo seletivo era para o Senai. E aí já não era mais a escola regular de ensino médio, era o curso técnico. Aham. E aí Uhum. já era uma outra maneira de usar a língua portuguesa. Tu percebe assim que a coisa foi me Nossa. levando Uhum. e dentro do Senai, nos cursos técnicos, ai, a gente precisa de uma pessoa para trabalhar, para dar o curso de oratória lá na empresa. Eu disse, mas gente, eu nunca trabalhei na empresa, eu só dei aula para adolescentes, eu não dou aula para adultos, né? Não, mas tu és a pessoa, né, tu és o nosso perfil, tu tens. Meu Deus, eu me deu 15 tipos de desespero diferentes, porque Imagina. até então eu era a professora de língua, né, de comunicação ali, dos cursos técnicos na idade muito parecida com aquelas que eu estava trabalhando. E aí, em 2014, eu fui para a empresa. Assim, tu entende? Não foi assim, ai, eu quero ir lá. Não, a coisa foi me levando. E aí, né, Fluxo, né? estou onde estou hoje. Fluxo. A gente fala muito sobre isso, sobre o fluxo, né? Uhum. Para onde que o fluxo tá indo para onde? E aí, se você meio que se sente preparado, não, legal, eu vou deixar o fluxo me levar, é porque você tá sentindo bons fluidos, né? Uhum. E aí você vai. Aham. Então isso mostra que você teve que se reinventar desde o comecinho, né? Sempre com novos desafios. E vamos lá. Ia lá. Depois mais um. Vamos lá de novo. Aham. Pô, isso é muito. Sim, o meu plano A geralmente não funcionava, né? Aí eu tinha e opa, vamos para o plano B rápido, e é mais ou menos isso. Ai, que massa. Acho muito legal. Na minha família tem na parte do meu pai, meus avós e bisavós, meus avós e bisavô são da área da educação. Ah, é Olha verdade. Todos. só. É, todos. Tem escola no nome, eles foram diretores de ensino de um colégio. Ó, É, que chique! cole um colégio chamado Caetano de Campos, em São Paulo. Eles foram diretores de ensino lá, meu avô e minha avó, os pais do meu pai, né, e meu bisavô também tem uma história de educação, uma história Que já grande nessa começou na área. Itália como educador e aqui Ai, que legal! É, mas ele fez história como na educação aqui no Brasil Brasil. mesmo, tanto é Uhum. que hoje ele é Aqui não, homenageado lá. lá aí no Brasil. Sim. Hoje ele é homenageado na Itália como o professor, poeta, que ele foi aqui no Brasil, meu bisavô. Que legal! Clemente Quaglio. Vai Gente, rolar um podcast comemorativo, você vai É, ver só. eu vou fazer um gente, eu quero meu nome numa escola. aham. Eles têm um São do meu duas, avô. Val. São duas escolas. É o pai e o avô, Oh, É, o avô e o biso, né? o meu avô e meu bisavô. Cada um tem uma escola e tem rua no nome deles também. É, Tudo, você vê como a educação é uma coisa forte, né, e que marca mesmo, né, e que parece sim, que antigamente era mais dava um valor valorizada, né? enorme, né, que talvez sim, sim. injustamente, talvez hoje não tenha tanto assim, né, ou mudaram os valores, na verdade. Mas eu tenho uma história Sim. bacana com a educação, e aí eu falo aqui que talvez esse projeto do podcast está me trazendo, de certa forma, para essa área da educação, né, porque querendo ou não, o que a gente está fazendo Uhum. aqui é divulgando informação que é educação, certo? Então a E gente traz levando o conhecimento, né? isso, isso, é isso aí. Compartilhando o conhecimento. É Compartilhando, exatamente a isso. gente ajuda, né, a gente canaliza essa 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 turma enorme que tem tanta coisa para passar, né, tanta coisa boa para passar, que às vezes não tem um canal, ou não achou uma forma, ou quer experimentar formas diferentes de passar informação, tá aqui Sim, o sim. nosso podcast para isso, né. Muito legal, Que muito legal. massa, a gente adora isso. Ô, Que Val, bom. e voltando lá à história do Senai, quanto tempo você ficou lá e como é que foi essa trajetória? Então, no Senai foram 12 anos. Uhum. E tem até uma publicação lá no meu Instagram, quando eu fiz 10 anos de Senai, né? É, eu sou muito grata ao Senai, muito grata, muito. E porque assim, eu vim da escola regular, fiquei 18 anos em escola regular. O que que é escola regular?
Língua portuguesa, matemática, física, química, biologia, aquilo que nas matérias regulares do ensino médio normal. E aí eu fui para o Senai para dar aula de comunicação nos cursos técnicos e depois fui para a aprendizagem industrial, que é o programa do menor aprendiz, do jovem aprendiz, aliás, não uso, porque na época era menor aprendiz, agora é jovem aprendiz, né? Então eu fui para esse programa. E aí a língua portuguesa não era língua portuguesa como a gente tinha em língua portuguesa, matemática, história, geografia, tu entendes? Era comunicação. E isso foi assim absurdamente disruptivo na minha carreira enquanto professora de língua portuguesa. Por quê? Porque lá na escola regular, a língua portuguesa e a matemática são as matérias mais importantes. Tecnicamente, tu entende? Por que que é a mais importante? Porque é as que têm mais carga horária. Hoje já isso mudou, tá? Mas na época era assim que funcionava. Então, português e matemática era aquela que tinha mais carga horária. Então, a minha palavra tinha muito peso no conselho de classe, nas reuniões de professores. Então, 18 anos era dessa forma a professora de língua portuguesa, a professora de gramática que dava lá a redação e que fazia as correções para o vestibular, tu entendes? Essa era eu durante 18 anos. Fui para o Senai e aí eu precisei, não, eu era lá no Senai, para se ter uma ideia, a minha matéria, comunicação, ela era, para fazer o equivalente, para o povo entender do que eu estou falando, ela era equivalente e obviamente não menosprezando nada, mas é equivalência, e a gente sabe que é real até por conta de carga horária, era equivalente a artes, sabe? Que é arte, educação física, que é aquela matéria assim que tem pouca carga horária, os professores são maneiros, tudo beleza, tu não reprova, tu entende? Então tu pensas, eu saio da escola regular com a matéria mais importante, uma das mais importantes, né, maior carga horária, vou para dar aula para o curso técnico, na aula de comunicação, e a matéria é aquela matéria que os alunos. Por quê? Porque o curso dele é de eletricista. Ele não vai precisar saber escrever, ele vai precisar saber fazer as emendas e as instalações corretas. Tu entendes? Então, aí lá tinha a matéria comunicação, que estava ali assim, né? Aí, eletricista, eletrônico, mecânico de automóveis, desenhista de produto de moda, confeccionador de moldes e roupas, arquitetura, oficial de edificações, metal mecânica, toda essa área tinha comunicação e eu atendia todos eles. Tu Nossa. acha que eu era a pessoa importante? Claro que não, né? Porque eu me sentia a própria professora de artes, tu entende? Que dava aula para um monte de gente e eles não estavam nem aí. O que aconteceu? Exemplo, na aula de eletrônica, né? Que eu tinha mais turmas. Eles queriam era saber de ligar o LED. Eles queriam saber que aquelas luzinhas piscavam, ligar o potenciômetro para saber como funciona e que não funciona, né? Para colocar o sensor de luz, o sensor de som, o sensor de movimento, isso era massa para eles. Eles vão querer fazer uma coisa de comunicação? Claro que não. Quem era eu na fila do pão ali, né? Não era ninguém. O que eu fiz, né? E assim, eu creio muito na espiritualidade, no além, no universo. Eu sentei e falei assim, ó, pera aí que esse negócio vai mudar. O que eu fiz? Eu fui em cada diretor de cada setor. Então, vem cá, o diretor da metal mecânica, né? O coordenador geral do ensino. Eu preciso que tu me diga os pontos principais da metal mecânica. Tá? Daí ele foi falando, ele me olhou assim, um deles que eu sentei, ele olhou assim, professora, por que você quer saber disso? Calma, eu preciso saber. Aí ele foi me dizendo e eu fui anotando, tá? E eu fui anotando. Isso foi metal mecânica, isso foi o núcleo de eletrônica, o núcleo de oficial de edificações, que era a parte de construção, o núcleo têxtil, fui um por um e comecei a anotar as coisas e comecei a ir nas aulas práticas deles, Ai, que nos meus legal. intervalos, tu entendes? Que Eu legal. queria ver o que eles faziam. Eu queria ver, não, porque eu tinha que achar um jeito de trazer esse povo para mim, tu entende? A minha aula tinha Uhum. que ser importante. E aí eu fiquei aquilo, queria entender como é que eles faziam e tá. Pensei, tá. Bolei um projeto chamado Projeto Empresa,
no qual o aluno tinha que montar uma empresa da área dele e vender o produto dele, baseando-se naquilo que ele aprendia na aula prática. Uhum. E isso valia nota, né? Que é aquela coisa da questão da nota, mas não era só minha nota, era a nota do professor da área técnica também. Eu comprei uma briga gigante. Por Por que não quê? Porque o professor da área técnica não queria fazer isso. Ele queria? já tinha a aula dele, ele já tinha a nota dele lá. Ele não tinha que se Uhum. envolver com o meu projeto, tu entendes? Uau. Uhum. E aí, então, isso demorou um pouquinho até que o professor da área técnica começou a perceber que os alunos começaram a se interessar mais pela aula técnica porque eles tinham que fazer a apresentação para mim. Uhum. Tu entendes? E então, assim, eu percebia muita resistência dos professores num primeiro momento, né? E aí, mas eu não desisti. Então, eles tinham que montar. Então, eu montei ali nas semanas que eu tinha de aulas com eles, que eram poucas semanas, eu montei esse projeto. Ele tinha que abrir uma empresa. Eu não sei se vocês têm conhecimento do Empretec. Uhum. Eu não Pouca faço. coisa, bem superficial, mas eu tenho. É o início do Era algo empreendedorismo. parecido. Uhum. Isso, né? Então, era algo. E eu não conheci o Empretec na época, tá? Então, foi algo assim muito intuitivo, muito vivencial. Eu fui conhecer o Empretec bem depois, mas era mais ou menos o que o Empretec fazia. Eles tinham que simular uma empresa fictícia, com nome, com logo, com diretor de marketing, diretor comercial, diretor de RH. Uhum. Eles tinham que daí pesquisar que essas funções, montar um produto. E a apresentação final da minha matéria era desse produto que eles iam vender, tu entendes? Então, a turma de eletricista, eles tinham que montar um projeto elétrico para vender para uma empresa tal. Então, eles criavam uma situação, um problema, né? Criavam ali aquela situação e apresentavam para um cliente fictício. Uhum. Tu não tem noção? Eles queriam. Chegou uma hora que eles diziam assim: professora, pelo amor de Deus, faz uma prova, mas a gente não quer apresentar. Isso é muito difícil. É, porque a Isso vida é muito... real é essa, né? Mas você vê a oportunidade que eles estavam tendo de se preparar Não, para o Foi, mercado. isso eu vou te foi. falar, isso foi genial. Foi. Foi Meu, você não genial. tem noção. Parabéns. Porque daí o que acontece? O professor não queria. Não, porque eu já tenho a minha matéria, eu já tenho as minhas notas, já está tudo Zona de fechado o meu plano, e conforto. de fato estava, né? Só que daí eu comecei a exigir termos específicos. E por quê? Porque eu já tinha pego com o coordenador os termos específicos. Tu lembra que eu tive a reunião, né? Aham. Então eu já sabia algumas coisas e eu comecei, eu quero que tu apresente isso aqui no teu projeto, tem que ter isso. Mas professora, a gente não estudou isso ainda? Te vira, eu dizia, eu não quero nem saber, vai lá falar com o teu professor da área técnica, ele que vai te dizer. E aí então eu comecei meio que embolar o meio de campo do professor da área técnica. Uhum. Então ele teve que vir comigo, assim, peraí, o que tu estás fazendo? Eu não cheguei nisso ainda. Ah, então tu me ajuda a adequar a minha aula naquilo que tu já chegaste. Ah, Uhum. então tá. Então a gente ia sentando, tu entendesse? Uhum. E aí eu tive a grata sorte, né? Lembra aquilo que eu falei que as coisas vão fluindo, né? Dois desses professores dessa área técnica haviam sido meus alunos 2 anos antes no curso técnico do Senai. Uau. Né? Então eu comecei com eles e como alunos e logo depois eles foram para a área foram convidados a ser professores, mas eles foram meus alunos do perrengue que eu, né, da minha aula, né, forçada ali, tentando aparecer, tentando ser alguém na fila do pão, né, tentando ser alguém na fila do pão. E eles então viram que a minha aula era boa, que era, puxa, era importante, ela é uma boa professora, eu vou dar um crédito para essa professora, né? E aí, então, foi que o projeto virou um sucesso, mais turmas vinham assistir, mais coordenadores, e foi esse projeto que me deu a bolsa, digamos assim, para fazer o MBI, o Master Business Innovation, em Educação Tecnológica, Uau. porque foi uma coisa inusitada que aconteceu no Senai, que tu só entrava, né, nesses 30, era selecionado para as 30 vagas, com a avaliação dos teus alunos. Interessante. Entende? Muito interessante. Então, o que acontece?
Eu tinha um processo seletivo para você entrar nessas vagas, eram de 200 vagas, de 250 inscritos, 30 vagas, tu estava concorrendo a 30 vagas, né, no estado todo, no estado de Santa Catarina, e aí dentro, o que valia nota 7 era a avaliação dos alunos, 2 valia o vídeo, e 1 valia uma entrevista que você fazia ali bem de forma rápida. Então, a nota do aluno da entrevista, né, os formulários que os alunos preenchiam, era o que valia para entrar. E aí eu entrei, fiquei em 5º lugar no estado, né? Foi um sucesso, assim, maravilha! foi incrível, assim, sabe? Lindo! Entrei na MBI e isso foi foi um outro romper, assim, que as minhas aulas desbravaram e há muitas coisas que eu aprendi lá, hoje eu uso na minha empresa. Então, é o flow, sabe? O E flow. foi dessa forma, foi incrível. Eu queria entender um pouquinho, não sei se é isso que você vai perguntar, porque eu não faço ideia do que seja esse MBI. Conta um Eu pouquinho ia pra perguntar um gente. pouquinho antes. Ah. Eu ia só fazer um Pode comentário falar. aqui e uma pergunta. Então, Sim. e esse projeto acabou sendo implantado em outras unidades do Senai? Então, Como que foi? como foi? Esse projeto, ele virou um produto do Senai. Deixa eu contar um negócio aqui. Ele virou um produto do Senai. O que é um produto do Senai? É o que a gente chama de produto, né? É uma matéria que foi vendida daí para uma empresa. Esse projeto eu ajudei a montar. Não foi para as outras unidades, mas foi algo parecido, porque daí no MBI a gente tinha outros professores do estado, né? E aí, como eu compartilhei a minha ideia para esses professores, então alguns implantaram algo parecido nas unidades Senai, mas em Blumenau isso a perpetua até hoje. Oh, que legal. E muitos professores que desenvolvem o projeto empresa ali no Senai nem sabem que fui eu que implantei, porque acabou virando uma cultura dentro do Senai, sabe? Outros professores começaram a fazer, outros professores começaram a fazer parecido, né? Parecido com esse projeto. Eu treinei 2 professores para que a gente estendeu a rede, né? E eu treinei 2 professores para desenvolver o projeto dentro, como colegas meus de comunicação, e eu treinei esses professores. Eu falei, ó, é assim, assim, assado e tal. Dei formação pedagógica para os professores lá do Senai, então eu fui mentora de professores, e isso abriu muitas portas, sabe? Imagina. Aí 2020 eu virei mentora também do Brasil, então, o Senai Brasil, eu fui mentora, daí aí abrimos turmas de mentoria, e aí ficou 2020, 2021, 2022, eu como mentora de professores Senai Brasil. Uau! É muita coisa, né? Muita coisa. Que orgulho, Eu né, quero, Val? quero abrir uma campanha aqui para a Ah. gente conseguir colocar o nome da unidade de Blumenau como professora Valquíria Borges. Ai, que legal, já pensou? Ó, olha como que é Quem o universo. sabe, né? Quem Você falou isso, sabe, você né? falou isso agora há pouco de uma escola com nome? Você falou há pouco tempo, hein? Poucos minutos atrás. Sim, Nossa! sim, sim. Ó. A gente faz Quem uma sabe, quem sabe. Então, e eu queria fazer um comentário aqui sobre o Senai, na verdade, o nosso segundo episódio verdade. do podcast. Na verdade, o primeiro foi eu e a Gabi explicando o conceito do podcast. O segundo foi sobre o Senai. Na verdade, era Olha, o convidado, o tema o nome do podcast era De Menor Aprendiz no Senai a empresário no ramo de automação industrial. Era um uau! rapaz novo que Que foi aprendiz do Senai legal! e hoje já alguns anos já ele tem a própria empresa e tal. E ele contou como é que foi a Aham. trajetória dele. Ele presta serviço numa grande montadora, não Até é? hoje ele presta É. serviço a uma montadora, ele E é de ele é da Curitiba, onde? de Curitiba. Ah, de Curitiba. É. Legal. Então, foi para esse jovem aprendiz aí, né, para essa galera, que eu fui professora de diversos cursos, né? Diversos cursos dentro da unidade de Blumenau, de Timbó, de Indaial, que era a região, né? Aham. E aí, online, eu atendi alguns Senais Brasil, assim, Amazonas,
Uau! Acre, Paraíba, Rio de Janeiro, Alagoas, foi muito legal. Meu Deus, que experiência Uau! Estava massa. atendendo, foi muito, então eu sou muito grata ao Senai. Foi o Senai que me colocou também para a área corporativa. Aí até Uhum. me convidou, né, que eu contei, você falou assim, você precisa ser, você é a pessoa para dar o curso nessa empresa. Mas eu não sou professora de curso de empresa, eu faço isso aqui dentro do Senai, né? Não, e que a empresa está contratando, né, que ela quer que seja uma in company. Então, há 10 anos eu nunca tinha dado um curso em company. Hum. E aí fui dar o curso em company. Teve um outro episódio, uma situação que uma empresa fez toda uma cotação assim que queria 10 itens, a empresa queria dos 10, dois só era comunicação. E aí eu falei, não, eu não vou atender essa empresa, mas birrei com a minha coordenadora, mas não vou, eu mandei um textão para minha coordenadora, né? Eu não tenho condições, porque eu não sou a pessoa da RH e não sei o quê. Pois o Senai me bancou, assim, me tirou algumas aulas para eu me preparar, para eu estudar, para eu fazer esse treinamento. Você acredita nisso? E isso, só que na época eu não enxergava isso como uma benção. Hum. Muito imatura, eu enxergava como uma punição. Eu estou me punindo porque eu sou muito brava, porque eu exijo muitas coisas. Porque eu exigia, imagina, né? Então, as coisas assim, e na verdade foi uma bênção, sabe? Eu pude agradecer depois, anos depois, essa coordenadora, né? Que me desafiou. E hoje eu falo sobre isso nos meus treinamentos, né? Que o líder, o bom líder, é aquele que enxerga além do que o colaborador pode ele mesmo se vê. Às vezes a gente não vê a potencialidade que a gente tem, mas o líder vê. E um líder visionário faz isso, né? E eu não enxergava essa potencialidade que eu tinha para trabalhar no mundo corporativo, e essa pessoa viu essa habilidade em mim, me ajudou eu mesma, né, a me capacitar, porque eu tive que buscar recursos para Sim. isso, e foi um dos melhores treinamentos que eu dei. Né? Então, Ai, que até hoje, as pessoas, eu tenho vínculos com essa empresa, né, lá atrás, que eu dei lá em 2015, e aí foi fantástico, assim, foi incrível. Meu, que É legal. que quando a gente mais se supera é o momento do maior desafio, né? Foi. Nossa, e aí era uma multinacional. Você está entendendo assim, ó, o meu desespero? Né? Era uma multinacional, eu pensei, eu tinha muito medo de errar. E óbvio, a imaturidade, porque eu também me cobrava demais, aquela questão da gente, eu não podia errar. Imagina, Você todo mundo entende? Eu não podia errar. Eu tinha que ser perfeito o tempo inteiro. Então, assim como eu tinha que ser perfeito o tempo inteiro, é óbvio que eu exigia essa perfeição de todo mundo. Então, eu era uma super chata, erra. entende? Né? Vista muitas vezes como super chata, claro, né? Mas, e as pessoas muitas entendiam da questão da exigência da qualidade, então exigia demais dos alunos. Não me arrependo disso, né? Não me arrependo das coisas, mas hoje eu olho, tenho um outro olhar, um olhar mais acolhedor para os meus erros, né? Uhum, Então, não quer dizer que seja relapsa em nenhum momento, uhum. mas hoje eu não sofro mais. E eu não sofrer também se torna mais leve e mais fluido, né? Então, a qualidade não caiu, mas o meu emocional hoje eu consigo gerenciar de forma diferente. Nossa, É, eu me a identifico gente se com isso. identificou com isso, Uhum. porque a gente tem esse perfil, né? É, A gente tem esse perfil também de ser muito, querer fazer muito certinho, muito perfeccionista. E tive um pouco dessa fama também, de ser um pouco chato no sentido de ser detalhista, né? Muito detalhista, sim, com quem trabalhava comigo. E hoje realmente eu sou bem mais leve. É, a gente está lidando com isso e moldando isso agora no coaching que a gente está fazendo, um coach Uhum. sistêmico, realmente para mudar alguma coisa, né? Até a forma com que a gente se enxerga, né? Acho que essa é a parte sim. importante pensando na pessoa física, né? E você falando do coach, foi uma das ferramentas que, né, que me transformaram, né? Uma delas foi o coach. Quando eu passei pelo processo de coach, e o meu coach me fez escrever eu tinha comigo uma folha. Você vai carregar essa folha contigo todos os dias, que dizia mais ou menos assim: nem todas as coisas estão sob meu controle. Uhum.
nem todas as pessoas vão fazer exatamente o que eu quero que elas façam. E aí eram 3 frases, né? E a última eu não lembro agora, mas nem todas as coisas estão sob meu controle, né? Nem todas as pessoas farão exatamente o que eu quero que elas façam. Isso virou um mantra para mim. E Imagino. foi e foi assim, aos poucos eu fui desconstruindo essa questão, né, do controle, porque você cria uma expectativa absurda no outro e em si, né? Uhum. E aí eu fui desconstruindo isso, fui desconstruindo, foi muito difícil, muito, foi um processo muito lento, muito de formiguinha, e hoje então eu consigo levar isso de uma forma muito mais tranquila, muito mais leve. O coach é vida. As pessoas têm que entender o que é o coach, né? Porque o povo fala Isso. muito mal de coach, né? A gente falou disso, né? Que demonizaram. Uma vez eu fiz uma pergunta para uma Sim. coach que fez um episódio com a gente, a, a Karine Cabral. E eu falei assim, Aham. Karine, por que que o coach, aqui nos Estados Unidos é tão importante, ele é tão respeitado, né? O coach, para todo tipo de Sim, especialidade. E eu que falei assim, por legal. que que o coach foi demonizado no Brasil, né? O Brasil conseguiu acabar até com isso, né? Essa questão do Uhum. nome, tem que mudar o nome até, né? Para não ficar. Aí ela comentou que é a questão dos maus profissionais, né? Que fazem meio que de qualquer jeito e se chamam de coach também, e aí acabou meio que generalizando, né? O povo generalizou. Sim, exatamente. E aí, por conta dos maus profissionais e por conta da internet, né? E Aham. daí que qualquer pessoa era coach. E Uhum. aí, e a internet então aceita tudo, e aí virou uma bagunça, né? Enfim, é É. isso. Mas Val, conta mais que a gente está adorando. Sobre o MBI, né? Ah, é Então, verdade, verdade. Vamos voltar ao assunto do MBI. tá. E aí, o que que você quer saber? Na verdade, eu não sei o Tem que é muitas isso. coisas. Então, o MBA é Master Business Innovation, que ele tem, então, tinha que ter uma inovação, a gente tinha que trazer uma inovação em termos de educação, porque era educação tecnológica, né? Tá. E dentro de várias matérias, então trabalhamos neurociência, trabalhamos as dificuldades de aprendizagem, e aí o nosso projeto tinha que ser aplicado na sala de aula, com duplas ou trios. Então, a gente desenvolvia na sala de aula do MBI, na nossa aula, na pós, né, ali na especialização, nessa pós-graduação, desenvolvia projetos e a gente aplicava em sala de aula e trazia os resultados direto para ser estudados e analisados. Os dados, a gente fazia essa análise de funcionalidade de metodologia, de implantação de educação tecnológica nas diversas matérias ou cadeiras que a gente fala. Na verdade, lá no Senai, a gente fala em unidades curriculares, que são as matérias, né? Então, todo professor tinha que implantar educação tecnológica na sua matéria e a inovação dentro da matéria. E aí, então, eu tinha que usar recursos tecnológicos diversos na minha matéria, dentro de como se fosse um TCC, sabe? E Uhum. esse meu TCC eu tinha que aplicar com os alunos. E eu tinha que colher resultados e levar para os mentores do MBI. E aí a gente tinha um parâmetro do que funcionava, do que não funcionava, o que dá para aplicar, o que dá para aplicar numa região, porque aí Hum, a gente está falando de professores do estado todo, né? Então, às vezes, uma coisa que funciona muito legal lá em Florianópolis, na grande Florianópolis, não vai funcionar em Chapecó. Não tinha aderência do público de Chapecó, entende? Então a gente tinha imagina a riqueza de conteúdo que era, a riqueza de, puxa, o meu aluno faz isso, mas o meu fez isso. Vamos implantar. Então a gente inclusive mudou o desenho curricular de algumas matérias, porque elas já uau. não eram mais funcionais. E quem bancou isso foi um diretor que chegou no Senai e disse assim, né? Eu não lembro o sobrenome dele, o nome é Jefferson, e ele meio que bancou o MBI, sabe? E era gratuito e só entrava quem era cuidadosamente selecionado e selecionado pelos alunos.
Então, de reconhecimento de docência, de competência, de relacionamento com o aluno, de validação de avaliações, a avaliação tinha que ser coerente com a matéria, de uma série de coisas, sabe? Que não era só tu fazer uma prova, era tu ser uma profissional reconhecida pelo teu público, né? Que eram Nossa. meus alunos. E meu cliente direto, isso para o Senai era muito importante, porque significava que a entrega que ele estava fazendo estava de qualidade, tu entende? Super visionário esse diretor, assim, foi incrível esse MBI. E ele durou 4 edições e a minha foi a primeira turma, né? E a partir daí eu conto essa história numa palestra. Como eu era muito tempo professora, eu estava mirando para aposentadoria, tá? Eu quero me aposentar, pelo amor de Deus, não quero mais saber, eu não aguento mais aluno, né? E mirando para aposentadoria. E numa das aulas desse MBI, o Senai tem um barco chamado Suassuna, Samaúma. Agora, Samaúma, acho que é o nome do barco, que é o nome de uma árvore lá do Amazonas. E esse barco, é o barco escola, ele leva educação para os ribeirinhos daquela região. Interessante. E é muito interessante. Muitas das coisas que o próprio barco tem são construídos pelos alunos do Senai. Então, é um barco escola que fica meses na região muito afastada do Amazonas e que dá formação técnica para aquele povo. É algo surreal de lindo, assim, sabe? De educação mesmo. Eu conheço histórias incríveis do sertão nordestino, que também tem daí não escola, não barco, mas ônibus, e que os professores passam semanas lá na região do Agreste mesmo, trabalhando, levando, né, educação tecnológica. É incrível, tá? Histórias incríveis que eu conheci alguns colegas de lá, informações que eu fiz em Brasília. Aí essa é uma outra história que eu co-criei estar em Brasília numa coisa, mas isso é para um outro episódio, eu acho. Mas enfim, é outra coisa. E aí, quando eu vi esse barco que eu fiquei sabendo, veio o depoimento de um aluno ribeirinho, um senhor, com a pele queimada, rugas, um senhor, eu não sei quantos anos ele tinha, mas no nosso imaginário era um senhor, não era, né, um homem, era um senhor. Né, e ele falando que o Senai mudou a vida dele e que hoje ele tinha uma profissão e ele podia dar o sustento para a família dele, que não era só que vinha do Rio, então ele tinha uma outra fonte de renda que não era só o Rio, e aquele homem tinha um brilho no olho que eu chorei copiosamente escutando o depoimento dele. E aí eu disse assim: eu quero que o meu aluno fale de mim desse jeito, que o meu aluno tenha esse brilho no olho. E aí eu mudei como professora novamente, tu entende? Isso foi em 2016. Nós começamos o MBA em 2016, então foi 1 ano e meio, né? 16 de setembro de 2016. Marcou porque isso foi Número cabalístico. não é cabalístico total, né? Então, enfim, e aí eu tive um novo gás para estar em sala de aula, para co-criar essa formação em Brasília que eu tive, que nenhum professor, assim, ó, quem é que ia para Brasília fazer treinamento? Porque estamos falando de DN, de Departamento Nacional do Senai. Não estamos falando de Departamento Regional Florianópolis, estamos falando do DN, né? Do top do top. E quem é que ia, historicamente? O povo do técnico, o engenheiro, o cara lá, né, a parte, os estilistas, os coordenadores desses cursos, todos é que iam para Brasília. Professora de comunicação, vocês lembram quem eu era, professora de comunicação lá, né? Eu desde um tempo assim, eu falava assim, ó, eu vou para Brasília. Eu chegava lá no Senai e dizia, eu vou para Brasília, eu vou ter curso lá em Brasília. Aí ela fez o quê? Ela falou? Na época que eu vou. De novo. só eu. Tô pronta, senhor. Tua filha tá pronta, senhor. É isso aí. E eu dizia, e as pessoas riam de mim. Quem vai para
Brasília, guria, tu estás doida? Vais fazer um técnico para ir para Brasília? Tu vai te formar engenheira? Era o que eles diziam, né? Olha, Então, eles brincando, cota. assim, porque Uhum. não era cultura, não fazia sentido, lógico, uma professora de comunicação ir para Brasília. Muito bem. Eis que 2019 veio um comunicado pedindo professores de alguns professores estratégicos de cada estado. Uau. Então, de cada estado foram 2 ou 3 professores selecionados. Só que pelas exigências, eu era quem encaixava, tu entende? Então, não era o engenheiro, não era. Eu tinha que ter habilidades comunicativas, tinha que ter. Nananana, e aí, a minha coordenadora, né? Daí vem Florianópolis, porque isso vai para Florianópolis. Florianópolis é que olha para o estado e vê quem Sim. das unidades do estado de Santa Catarina a gente pode trazer. E aí veio, então, olhou para Blumenau, eu fui a pessoa, entende? Eu fui a única professora de Blumenau, né? Do estado de Santa Catarina, fomos em 3. Então, fomos, entende? E aí, eu estava lá, eu a professora de, né? Eu a professora Vai de pegar, Val, vai pegar. comunicação estava em Brasília em 2019. Eu fiquei uma semana fazendo uma formação em Brasília. Que lindo. Então, isso foi algo tão gigante, Forte. né? E, nossa, foi incrível, assim. E naquele mesmo ano, eu preciso retomar essa receita, sabe? Dessa cocriação, Hã. porque vocês não têm noção de como funcionou, tá? Aham. Naquele mesmo ano, um mês depois, eu estava embarcando para São Paulo, numa formação de mais uma semana, com mais professores do Brasil todo, num outro propósito, numa outra coisa, né? E também selecionados dessa forma, né? Ah, quais são os critérios? Esse, né? Eu vou confessar uma coisa aqui, ó, diretor do Senai já não queria mais, porque eles tinham que me dispensar, eles tinham que colocar uma outra Hum, pessoa no meu lugar, difícil, hein? entende? Né? Ele estava por aqui, ó, né? Comigo, com Florianópolis, com É, DN, com tudo que era coisa, já não aguentavam mais, né? Eu passava por eles e eles me olhavam torcido, assim, né? E eu, né? Tipo, né? eu vou. Fui para Brasília. Fui para Brasília. É Enfim, bom né? para É um isso. e difícil para outros, né, que tem que fazer a gestão É, local. a gente sabe. Hoje eu sei que isso não é muito uma coisa simples, né? E Val, é isso, assim, né? É que as minhas respostas são muito longas, né? Que são muitas histórias, né? Ai, Não, tô não é uma coisa adorando. simples. ah, dá, Não sou uma pessoa simples. dá vontade de só ficar ouvindo, né? Sabe que eu sempre falo para o André, assim, às vezes a gente vem sempre com água para começar a gravação. E eu falo para ele, tem alguns episódios que a gente se conecta tanto com o convidado que eu tenho vontade de tomar um café e tomar um É. chá, comer pão de queijo, né. Sim, Aí sim. hoje, como eu Eu não- lembrava de algumas vezes que a gente se encontrou pessoalmente, eu falei para o André: "Eu vou fazer um café hoje". E E a aí Cuca, né? A Cuca da padaria, né? ai, Cuca da não. padaria. Ai, daí você tá de Delícia. sacanagem, né. A gente já mora há A 7 Cuca da anos aqui nos padaria, né? Estados Unidos, não tem nem aquela cuca Não tem maravilhosa. Cuca, né? Nem banoffee, que Não aquela tem Cuca. banoffee também, a melhor que eu já comi foi na padaria Fortaleza. Padaria Na Fortaleza. padaria, né? O povo fala dessa banoffee. Eu Nossa, não curto, tá? Eu jura? não curto. Sim, eu sei que eu sou a única pessoa da face da Terra que não Eu acho. curte. Eu sei lidar com isso. Não é fácil, porque todo mundo ama aquela Ai, banoffee. maravilhosa, maravilhosa. Sim, todo mundo ama. Eu dou para as pessoas, né? Ai, traz aquela banoffee, tá? Vou levar uma banoffee para você, porque eu sei que você gosta. Né? Então lá, levo, faço um potinho bonitinho, porque eu sei que as pessoas amam, né? Mas eu não curto. Engraçado, né? É gosto, né, Gosto, é né? gosto. Aham, Que Gosto é massa. gosto. adorei, adorei. Val, Muito bem. Prof. Val, conta pra gente aqui como que essa capacidade de se reinventar ao longo dessa carreira influenciou ah, hoje na sua vida profissional e pessoal. Hum, Então, é como eu falei, como eu venho falando, né? A coisa meio foi no flow, assim, né? E hoje, por exemplo, uma coisa muito difícil que aconteceu na minha vida, eu vou dizer assim, muitas coisas difíceis aconteceram na minha vida, tanto na vida
particular, na minha vida pessoal, quanto na vida profissional. Mas uma das mais desafiadoras, digamos, foi o ano de 2023. O ano, porque eu fui demitida do Senai em janeiro de 2023. E eu fui demitida por quê? Porque chegou lá em outubro de 2022, eu já não cabia no Senai. Eu acho que essa é a palavra, assim. Uhum. Eu não cabia mais. Por quê? Porque eu tinha tinha pegado tanto gosto pela educação corporativa e pelos treinamentos nas palestras e pelo público de palestras e de adultos e de levar isso para empresas, porque eu comecei fazendo isso na sala de aula com as empresas. Uhum. E aí eu comecei a implantar esse conhecimento em empresas de verdade, porque Hum. antes eu fazia ali os simulados com os meus alunos, né? Sim. Aí eu comecei a implantar isso em empresas de verdade e aquilo começou a criar forma, né? E aí eu já não cabia mais na sala de aula regular, porque nesse meio tempo eu voltei a dar aula para o ensino médio regular, só que com o mundo do trabalho, que era meio que focado no que eu fazia lá com os aprendizes. Então, uma história, é uma outra história bem doida, assim, também, que também foi, né, fui meio que colocada ali, apareceu no flow. Voltei a dar aula para o ensino médio e eu percebi que ali não era mais o meu lugar. Eu não cabia mais ali naquele povo, porque eu já tinha muito mais coisa para expandir. É a verdade que o Einstein fala, né? Uma mente, Expande. quando ela se expande, ela não tem como voltar. E assim foi comigo. Eu não tinha mais como ser colocada numa caixinha de ensino médio. E aí eu cheguei e falei com o meu gestor. Eu falei com a minha gestora não acreditou muito, assim, ela, não, mas tu és tão boa, tu é, né? Enfim, né? Não é essa a Eu questão, fiquei né? assim, não era, o ponto de vista era outro, né? E ela levou para a gestão dela, né? E aí então veio esse meu gestor em outubro do ano de 2022, nós sentamos assim, nós três, e eu falei para ele, eu fui muito verdadeira, eu nunca fui de esconder as coisas, muito sincera, e às vezes essa sinceridade é meio forte, assim, né? E eu fui muito sincera com ele, eu falei, eu não tenho mais prazer em estar com o ensino médio, porque eu me sinto presa ali, eu preciso expandir isso, né? E com a educação corporativa, e aí eu dei um exemplo para ele do que tinha acontecido numa empresa que eu tinha ido na quarta-feira, e essa conversa tinha sido estava acontecendo numa quinta. E foi muito legal, porque ele falou assim, Val, eu consigo ver o brilho no teu olho quando tu fala da empresa. Ele disse, né? Quando tu fala da empresa, teu olho brilha. E eu entendo você, né? E a gente vai tentar ver uma maneira de te manter no Senai, te dando mais oportunidades para estar na empresa. Só que como o meu contrato era de 8 horas por dia, não tinha treinamentos o suficiente, né? E o Senai é meio engessado nisso, né? Porque eu falei, me coloquei à disposição de ir para as empresas vender os treinamentos, Isso. dos treinamentos até que eu já tinha montado, né? Mas o Senai é muito engessado, não era minha função vender treinamentos, tu entende? Nossa. Eu não podia fazer isso. É isso, eu não podia fazer isso porque era desvio de função, né? Hum. Então, esse engessamento do mundo corporativo existe. E tudo bem, né? Então, cada empresa consegue estar ali. E aí, o que acontece? Eu falei para ele, tive essa conversa, isso foi em outubro, e fui de férias em dezembro, e janeiro eu estava morrendo de medo deles me obrigarem a ficar na sala de aula e eu ter que pedir demissão, né? E aí eu pedi demissão. Só que eu já estava com a minha empresa desde 2021. Então, eu estava paralelo, atendia as empresas por conta, mas estava no Senai, entende? Uhum. Abri meu CNPJ em 2021 e fui atendendo, né, ajustando ali os horários, fazendo banco de horas lá no Senai, né, trabalhando sábado de manhã lá para poder ter uma folga para atender uma empresa à tarde, pela minha empresa, enfim. E fui fazendo isso. Então, eu, em janeiro, quando eu fui demitida, eu pensei, uau, legal, agora eu posso ir para minha empresa, agora eu posso tocar o meu negócio, eu estou aqui feliz da vida. Mas E não é aí? assim que funciona na nossa mente. Porque aí eu estava com um CNPJ, eu estava com o tempo de CNPJ, eu estava com toda a estrutura de CNPJ, com uma cabeça de CLT. Hã? 30 anos de CLT. É.
30 anos, né? Não é fácil, não. Em setembro ali, ia fazer 30 anos que eu estava em sala de aula. Então, eu falava sobre isso lá em 2022, 2021. Eu falo sobre mindset e mudança de mentalidade há anos. Assim, eu venho falando desde 2018, quando eu comecei a dar treinamentos dentro de empresas por conta, né? Antes de ter meu CNPJ ainda, eu já comecei a dar treinamentos nas empresas, aí abri meu CNPJ, enfim. Eu já falava sobre isso, a mudança da mentalidade, você tem que mudar, nanana, enfim. E isso foi extremamente desafiador para mim. Então, eu entrei num meio que um burnout no ano passado, de tanto que eu precisei fazer e trabalhar e manter isso, né? Até que chegou agosto, eu percebi que eu estava fazendo tudo ao contrário do que eu falava nas minhas palestras, do que eu Uau! falava nos meus treinamentos, do que eu vinha pregando. Só que, como a gente está no automático, né? Uhum. Como eu precisava ganhar dinheiro, porque é isso, eu precisava fazer dinheiro, eu estava sem meu salário fixo. Eu não tinha mais o meu salário fixo, eu meio que levei um golpe quando eu peguei uma saída e fui para uma formação, e essa formação foi uma formação cara, né? Mais de 10 mil reais e não me entregou 1% do que eu investi. Então, eu perdi uma grana ali em março de 2023, ter sido demitido em janeiro. Estava com o gás todo. Não, vou fazer essa formação, minha vida vai mudar com essa formação. E foi o contrário, assim, né? Me levou mais para trás ainda, porque eu já não tinha mais né, uma parte da minha saída, não tinha a formação e estava acabando a minha reserva financeira. Então, esse desespero da minha reserva financeira fez com que eu entrasse no automático e fizesse tudo para dar certo, sabe? Atendia tudo que era empresa, me metia em tudo que era curso, porque eu tinha que dar certo. Fui para o digital, lancei o meu produto, lancei o meu e-book, tudo a toque de caixa, tudo muito ferro e fogo, sabe? Uhum. E ali em agosto, quando eu fui dar um treinamento, eu fui dar um treinamento para uma escola, né? E setembro, aliás, setembro de 2023, eu fui convidada a dar um treinamento numa escola no ensino médio e foi o pior dia da minha vida. Olha, eu tive muitos dias ruins, tá? E Nossa. aquele foi o pior. E pode Foi contar ou não? muito ruim. Posso. Por quê? A turma foi a pior turma que eu já entrei na minha vida. A turma foi horrível. A turma é, foi horrível. E aí eu sofri tanto, porque eu estava prestando um serviço para uma empresa, entende? Ah, A empresa me contratou para dar uma matéria específica, falar de inteligência emocional no mercado de trabalho para esses jovens de primeiro ano do ensino médio e terceiro ano do ensino médio. O primeiro ano do ensino médio foi mais ou menos, já sabia como esperar, mas o terceiro ano, que era para ser o legal, foi o inferno na Terra. A nossa. ponto do. Foi horrível, a ponto da menina dizer assim, ó, umas afrontas, assim, sabe? Qual era a palavra? Que. Ai, meu Deus, tá muito na moda a palavra, esqueci a palavra. Mas ela dizia assim que eu sou. Como é que ela dizia? Eu sou. Enfim. E ela dizia assim, digamos, eu sou preguiçosa, digamos que era essa palavra, mas para mim é um adjetivo bom ser preguiçosa. Aí Uhum. eu disse, mas não existe isso, não é uma coisa que você acha ou você não acha. Né? O adjetivo não é uma coisa boa. E ela ficou, mas quem é você para dizer que não é uma coisa boa? Eu disse assim, eu sou uma pessoa estudada. Sócrates dizia isso, né? Platão já dizia isso, Freud dizia isso. Quem é você com 17 anos? Você está entendendo? Então, isso foi uma das afrontas que eu tive. Então, eu saí tão esgotada fisicamente, Emocionalmente. emocionalmente, Hum. isso. E aí no dia 6 eu viajei para São Paulo. E eu fiquei doente em São Paulo. Eu fiquei do dia 6, no dia 7, 8 e 9 foram os dias que eu fiquei lá, eu caí doente. Então veio no meu corpo, sabe? Somatizou aquilo, né? E aí eu sem entender muito isso e indignada, poxa, por que e aí o meu irmão, né, o Júnior olhou, eu não sei o que que ele falou assim, mas tu tá falando disso ainda, tu tá sofrendo, isso já passou, não sofre mais com isso. E aí eu comecei, aquilo me ligou assim, né? E eu comecei a fazer uma oração.
E eu comecei a conversar com Deus, né? Por que que isso aconteceu? Por que que eu tô tão chateada? E aí veio a máxima pergunta, né? E é uma coisa que eu falo hoje nos meus treinamentos, que a gente tem que olhar para dentro, né? A pergunta que a espiritualidade fez, o universo fez, Deus fez para mim foi: por que que você saiu do Senai? Por que que você quis sair do Senai? Porque eu não queria mais dar aula para o ensino médio. E por que que você voltou a dar aula para o ensino médio? Por quê? Né? Se Para você faturar. quis, você cocriou a sua realidade. Uhum. Você hoje vive a vida que você quis, você planejou lá atrás. E por que que você voltou? Por causa de R$ 300. R$ 300. Não que esteja sobrando, não que esteja sobrando na minha vida, não é isso, mas não é o valor que isso trouxe de aprendizado, do porquê, da falta de fé, né, de confiança de que não, se eu recusasse isso, talvez eu tivesse outros, né? E aí, quando eu me posicionei no ano passado, que eu disse, eu não atendo mais adolescentes. E aí começaram a vir muitas empresas, Oh, entende? Porque eu não tinha me posicionado dentro de mim. Foi incrível, assim. E aí coisas foram acontecendo, eu fui aprendendo. Então, 2020 foi desafiador para isso. E hoje, então, 2024, eu abri um projeto, né, chamado Empreendedorismo Feminino, que eu fiz uma série de palestras em março, um evento chamado Eventos, né, que foi um evento só que eu fiz várias vezes, chamado Harmonia Feminina, que é onde eu dou um treinamento. Eu montei 5 aulas, uma mentoria, para ajudar empresárias, mulheres principalmente, né, a mudar sua mentalidade de CLT para a sua empresa e profissionalizar o seu negócio. Uau. E hoje eu atendi, já fiz palestra na AMP, fiz palestra na CIB, são órgãos aqui de Blumenau, de Gaspar, de Itapoá, que é uma cidade perto de Joinville, fiz numa cidade, Salete, se eu não me engano, fiz algumas cidades aqui no Santa Catarina, falando sobre empreendedorismo feminino. Fui convidada hoje para fazer uma palestra em agosto sobre empreendedorismo feminino, falar dessa mudança que aconteceu comigo. E a coisa mais incrível, né? Lá em março, quando eu contei essa história, que foi a primeira vez que eu estruturei esse projeto, esse projeto sobre empreendedorismo e a mudança do mindset que a gente precisa ter, e eu fiz a palestra, eu fiz primeiras palestras, uma série de palestras para validar o meu projeto, sabe? Eu estava com o projeto pronto, mas eu fui fazendo palestras gratuitas, né? Convidei várias pessoas, organizei vários eventos e tal. Vocês acreditam que as pessoas choravam? Ah, As se pessoas choravam. conectavam, E eu assim, ó, se ai meu Deus, eu só conectavam. estou contando isso. Eu assim, meu Deus, não é para tanto. E aquela, sabe assim, que a gente não tem noção, né? Do quanto impactou a vida das pessoas e aquilo que eu vivenciei. Então, quando tu perguntas, eu sei que eu conto muitas histórias, né, André? E eu até, né, peço desculpa se fica meio, eu abro muitas abas, né? tá ótimo. Mas, né, falando assim, né, do que eu precisei ir e fundo assim, sabe? Eu precisei olhar muito para o meu propósito, para a minha razão, para aquilo que eu quis, aquilo que eu quero, aquilo que eu acredito, e ter a fé de que o meu trabalho tem um direcionamento específico, que eu não preciso atirar para tudo que é lado, que vem, né, que é meu, né, o meu propósito vai estar circundado com a energia de que é para alcançar e atingir, né? E mudar e inspirar as pessoas. É o que hoje eu almejo, né? A minha história, as minhas experiências, porque o que eu mais gosto é de falar das minhas experiências para ajudar outras mulheres, outras pessoas e outros professores. Hoje eu sou muito chamada para dar treinamentos para professores, para capacitação para professores, justamente porque eu entendo da necessidade do professor, daquilo que ele tem, porque eu fui durante muitos anos professora, né? Então eu entendo e eu uso a linguagem que esse professor precisa para trazer um brilho no olho diferente, sabe? Aquele brilho no olho que um dia me deram e eu já não tinha mais.
Então, hoje, quando eu começo as minhas palestras, principalmente nas escolas, eu sou muito transparente, muito sincera, eu conto um pouquinho da minha jornada, mas pouquinho, eu mostro o logotipo da minha empresa e falo para elas assim, para as professoras, professores, eu vou abrir uma coisa muito importante para vocês. O meu propósito é que a gente saia daqui, que a Profival Educação Corporativa impacte você ou te inspire de alguma forma e que você não vai ser a mesma pessoa que você entrou nessa palestra. E eu falo isso e dou ali as palestras, faço a minha bobiça ali, porque eu faço umas bobiças na palestra, tá? Eu sou dessas, né? E vou fazendo ali as bobiças, porque bobiça é coisa bem aqui de Itajaí, né? Eu ia Eu dizer, dei aula traduz bobiça, que tem gente que não vai saber o que é isso. não vai saber, isso é coisa lá de Itajaí. As bobiças são brincadeiras, Brincadeiras. são piadas. Umas bobiças que a gente faz aqui sabe, umas tolices, sabe? Que a gente faz aqui, É que o é esse dialeto de sotaque, assim, né? Catarina. Ai, adoro. Aham. E que eu faço isso na sala de aula, e até um dia um professor perguntou: me diz uma coisa, tu és de Florianópolis mesmo ou é um personagem? Eu assim, Uau! adorei, é um personagem, eu disse. E aí Demais. virou, né, um personagem que eu vou falando, dando os exemplos, assim. E aí, no final da palestra, com os professores, nas capacitações que eu faço, eu pergunto assim, de verdade, você pode usar isso na sua sala de aula de uma maneira diferente? Você saiu dessa palestra de maneira diferente? É algo viável e possível de se aplicar na vida e no dia a dia? E elas dizem sim, né? Nossa. E isso para mim é algo gigante, assim. E aí tem lá depoimento lá no meu Google, no meu negócio, né? Na minha página do Google aparecem vários depoimentos que eu olho assim, eu fico até pensei, meu Deus, foi tudo isso? Nossa, eu nem achei que era tanto, né? Nem Legal, era para tanto. Então reconheci. foi essa jornada, sabe? Essa jornada que eu precisei olhar para mim, precisei entender meu propósito, entender o porquê que eu faço o que eu faço, né? E saber administrar esse emocional que tanto eu falava lá atrás e hoje eu não posso ser hipócrita e não usá-lo na Com minha cer vida e no meu dia a dia. com Sim, certeza. claro. Ô Val, e quando que entrou a experiência podcaster? Você chegou a viver essa experiência igual a gente está vivendo Então, aqui? Que você comentou sim, com a gente, ai, né? sim, é o meu, ai, né, é ali, né? Está em stand-by o meu podcast. Meu podcast chama-se Profival Podcast, uma história para contar. Hum. E começou na comemoração, eu queria comemorar os meus 30 anos de professora, né? Ai, que Então, legal. era uma comemoração para os 30 anos e tal, de contar isso. E eu fiz um treinamento no Sebrae, um dos treinamentos que eu fiz no Sebrae, e tinha um menino que ele tinha uma agência de podcast, um estúdio, aliás, de podcast, e ele estava procurando pessoas para ser case para ele, né? E eu procurando um estúdio para fazer o meu podcast, que eu sempre quis ter um Uau. podcast. Há anos, assim, uns 4 ou 5 anos eu queria ter um podcast. Porque lembra que eu queria ser jornalista lá atrás, Ai, Aham, claro. né? é isso Então aí. eu quis, né? Gostaria muito disso. E aí houve essa, lembra do fluxo, né? O flow. Eu estava na mesma turma que ele tinha um estúdio, vamos. E aí eu fui e daí nasceu o Profival, uma história para contar. E aí eu chamei uma amiga para fazer parte desse podcast e foi durante um tempo, mas era um tempo. E daí o depois não conectou mais, entende? E era aquela coisa do ciclo, né? A gente Uhum, começa um ciclo e a gente fecha um ciclo. sim. E aí, aquele momento fechou o ciclo, eu não consegui mais, até por conta de financeiramente manter o estúdio, né? Uhum. Mas tenho ali 9 episódios, se eu não me engano, gravados. Ah, que legal. E claro, podia ter feito sozinha, mas eu hoje eu não quero mais fazer sozinha, entende? Até fiz alguns ali, fiz acho que um episódio sozinha, mas eu disse, não, eu tenho que ter alguém para. E Uhum. ainda não apareceu esse flow, né? Não apareceu. Vai aparecer e na hora certa a gente vai dar continuidade. E o podcast Profival, uma história para contar, é justamente isso: contar histórias. Hum. É, é inspirar as pessoas através das histórias. Ali eu pude contar o porquê que é Profival, é Profi,
e não E, porque profe, né, de professora. Lá tem uma história, tem um porquê. Ai, fiquei Que a curiosa. minha coisa não é tão simples, né? Ai, eu Não é fiquei tão simples, as curiosa. minhas coisas não são simples, né? Elas têm sempre uma história por trás, né? Então tem uma história do porquê o Profival, tem uma história da minha transformação do triatlo, né? Que eu sou triatleta, mas eu sou ex-obesa. Então, tem ali, eu faço entrevista com triatletas, porque lá em 2023 eu tinha um grande sonho de, em 2024, ir para o Ironman. E que é o meu sonho, né? Então eu faria o Ironman no ano que eu completasse 50 anos. Então o podcast já ia trazer essa trajetória e tal. Mas aí eu tive burnout, né, em setembro do ano passado, e aí eu precisei me reinventar emocionalmente, com a carreira, reestruturar o meu negócio, e aí eu não consegui manter os treinos para em 2024 fazer o Ironman. Então o Ironman ficou um pouquinho para frente, Uhum. né? E aí, então o podcast veio nesse flow todo, sabe? E hoje o flow, né, que tem acontecido, ele tem acontecido de forma muito mais consciente e muito mais. Hoje eu tenho muita decisão sobre ele, tu entendes? Lá Uhum. atrás eu não tinha muita maturidade para dizer, eu não quero ser professora de gramática, eu gosto mais de literatura. Não tinha essa maturidade, vinha e eu ia abraçando porque estava dando certo, porque era o que eu tinha que fazer, porque eu precisava ganhar dinheiro, porque eu tinha que alimentar meus filhos, porque eu tive um divórcio absurdamente complicado, não recebia a pensão do meu ex-marido e eu tinha que dar conta, entende? Então o flow era esse e vamos lá no flow. Entende? Hoje eu tenho o poder de decisão desse flow. Eu posso Uhum. dizer para ele assim, deixa eu descansar um pouquinho. Hoje eu posso dormir até mais tarde, entende? Deixa eu dar uma descansadinha aqui, eu quero dar uma descansada, amanhã a gente vê, né? Então hoje eu tenho essa liberdade de fazer isso e sem culpa, né? Ei. Sem um peso da culpa, porque eu também falo sobre isso nas minhas palestras, de levar, né, leveza, de trazer isso para a vida da gente, de aplicar a meditação, que é um podcast à parte, tá? Tenho É, muitas histórias. Que eu nem tô legal. fazendo mais pergunta aqui sobre a parte do triatleta, não tô fazendo nem do prof, porque nós vamos deixar para o próximo, né? Não, eu já vou deixar aqui o convite feito e são Opa! coisas diferentes. O É. convite feito é uma coisa, mas eu vou deixar aqui o espaço aberto para, se você até enquanto você não encontra outra pessoa, né, para você bater o papo dentro do seu canal, fica aqui o nosso espaço para você vir aqui, vir contar essas histórias, vir compartilhar com Ah. as pessoas, porque a gente faz parte desse movimento do bem, de É. levar informação, e eu acho que esse conteúdo, essa vontade, esse sorriso, sabe, essa felicidade que você traz, isso contagia. A gente tá numa vibe muito gostosa. É. A gente brincou um pouquinho aqui no gravado, né, para o pessoal ver um pouquinho das risadas, mas a gente deu muita risada ali naquela hora no bastidor e foi tão gostoso. Então, eu quero fazer Eu parte tenho disso um também, prazer. sabe, eu quero fazer parte. Ai, que legal. A gente deixa o nosso Que espaço bom. aberto para você Conta também. com a gente sabe o poder da história, né? Como a Nossa. história transforma as pessoas, né? Então, e essas histórias do bem, né? Essas histórias que vão às vezes contribuir. Às vezes a pessoa fala assim: caramba, aquele ali também passa o que eu tô passando, né? Aquele passou o que eu tô passando hoje, Ah. superou, então eu posso superar também. Isso é muito legal, né? Isso é muito bacana. E às vezes só falta isso, só ouvir uma historinha, saber que tem outro ser humaninho ali que também já passou por aquilo. Não tá Sim, sozinho nessa. É que o sim. palco, né, o palco ou a internet ou aqui o microfone, ele tem que servir para dar voz, para que as outras pessoas também se conectem e saibam: "Meu, aquilo ali é real", né, não é só a gente olha o bastidor, né, minha vida, os meus problemas, as minhas dificuldades", então Uhum. quando você se conecta, se identifica com a pessoa que está ali, eh, ou num podcast ou numa palestra, eu acho que isso fortalece, vira uma chave,
né, te mexe com a tua autoestima e fala: "Não, se ela conseguiu, se ela fez e se é uma história de sucesso, vê a trajetória, storytelling é maravilhoso, né, eu também posso". Sim, Então, eu sim. acho que quanto E mais você falar isso, vai atingir mais pessoas, vai ajudar mais A gen pessoas. a gente pode, se a prof voltar, legal. a gente pode pensar a gente pode fazer sequência dos episódios, mas a gente, tipo um programa específico Ah, o espaço está aberto, Val. sobre o seu. É Sabe o seu. que eu estava pensando aqui? Por exemplo, criar como fala? Uma série. A É série. isso, uma série, era isso que eu queria falar. Uma série, né? Uma Uma série. série já colocando alguns insights nessa série, né? Então mantém ali o podcast que é a identidade dele, mas ele tem uma série que a gente pode contar algumas coisas, Isso, né? Alguns insights, a série e tal. Assim, eu sempre quis fazer isso no meu podcast, assim, né? série Ah, tem principal. isso, agora vamos fazer a série, né? Tal. Que aí faz ali 2, 3, 4 episódios que dá para fazer a série, e daí, de repente, não só eu, outra pessoa pode vir falar exatamente sobre aquele assunto, né? 2, 3 falando sobre inteligência emocional, por exemplo, né? Uau. Então, enfim, Olha, são ideias, vamos né? vamos falar mais São, sobre isso. E você sabe que a gente está são nesse momento? possibilidades. A gente está nesse momento, eh, eu não sou boa, assim, de datas, eu deveria ser mais. Quando eu penso assim: "Ah, foi mês passado", não, já passou 6 meses. Mas eu acho que eu passei por um burnout não assumido, sabe. Porque eu cheguei num momento, né, amor, É, isso que tem o quê? Uns 6 meses? Talvez nem isso, né? foi esse ano, Foi. por aí. Eu cheguei num momento que eu bati o pé, eu falei: "Não dá mais pra mim, desse jeito que tá", e fazendo coisas que eu amo, e estando cheia de projetos, no momento mais feliz da nossa vida, que era o nosso filho, na construção da nossa família, os nossos projetos andando e prosperando, e eu cheguei num momento que eu falei para o André: "Não dá mais, eu não durmo direito, eu não como direito, não dá". E aí, amor, aí Val, o que que rolou? Eu falo para André: "André adora botar essa câmera, sabe, Val". E eu sei o quanto é importante essa câmera para o pessoal que tá assistindo, mas eu tenho uma vontade de ficar olhando pra pessoa, eu tenho que olhar pra você, né, vida. A gente já tinha conversado sobre isso. Eu me perco, É porque eu senão me fica perco. só numa imagem, É e é verdade, bacana ficar dinâmico, né. é verdade, é Então, verdade. Bom, mas voltando aqui, é isso, e daí quando eu vivi isso, eu falei pra ele, eu falei: "Não dá pra mim". A gente foi buscar ajuda de alguns profissionais, né, o coaching foi uma delas, né, amor? foi, é muito importante realmente, É. muito bom. Hoje a gente tem hoje eu já tô me sentindo resgatando alguns valores que eu tenho, principalmente profissionais, e mas no coach o principal haste ali que eu trabalho é exatamente isso, assim, eu não tenho mais a mesma desenvoltura profissional que eu tinha antes, eu sei que eu tenho essas qualidades, eu sei que eu posso mais, e eu não consigo. Eu bloqueio, eu travei, eu e daí aquilo virava como se fala? Um círculo vicioso, porque aquilo me dava desgaste, cansaço, procrastinação, e aí chegou num ponto que eu falei: "Não dá". E aí a gente vê, e daí, hum, melhora, ajusta, né. Mas você percebeu que o ser humano integral, ele tem um ponto que não pode esquecer, que é normal se esquecer e não deve, que é cuidar da integridade física do corpo. Quando a gente esquece de cuidar do corpo e pensa só nas outras áreas, vai chegar uma hora, é igual um elo que está quebrado. Vai chegar uma hora que vai dar problema. Então, se a gente ajuda a cuidar do corpo, se a gente cuida da nossa máquina, você vai você vai desempenhar diferentemente as suas É. outras áreas. Seus outros elos vão ser Não, mais fortes. hoje as nossas mentorias é desde da médica, né, que cuida de toda Ai, a que nossa. legal. Precisa, Val, precisa, porque Sim. como eu passei a gestação tem pouco tempo, e eu ainda amamento, eu ainda perco muito nutriente, né. Eu não durmo a noite toda, eu desperto várias Não, vezes. Então, sem e sono, aí sem nutriente sim. necessário,
Adequado. adequado, com excesso de tarefas e cheia de planos, mas com energia quase zero, não tem como. Não tem como. Não. E é muito difícil, porque o burnout, a gente, né, também isso é um episódio à parte, porque eu também não entendia, né? E muitas vezes eu escutei muitas pessoas falando, nossa, você, então isso é burnout? Quando eu começava a contar o que eu estava sentindo. Só que isso estourou naquele dia lá, né? O Uhum. burnout, ele não acontece assim, ai, acordei com burnout. Não é assim. Ele vai sendo construído. Pouquinho, 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 chega uma hora que existe um romper se a gente não se olha e se não se percebe, né? Uhum. Então, quando aconteceu aquela situação, eu percebi o quão sozinha e heroína eu estava tentando levar a minha carreira, sabe? Né? Heroicamente tentando dar conta, e não dá, não tem como, né? Então, é isso, é esse olhar que a gente tem que ter para nós, de autocuidado. E aí também, né, o André, não é só uma questão do corpo, você vai precisar olhar para várias áreas. Sim. Né? Porque se você cuida muito do corpo e abandona o espírito, também não é. Se você cuida do corpo e do espírito e abandona o trabalho, também não Profissional. dá. Uhum. Então, e a gente tem que equilibrar. E aí eu gosto muito do Jerônimo Telmo, que ele fala, a esposa dele, eles têm um podcast que eu amo, que é o Sai da Média. Uhum. Me inspiraram até para o lance do podcast, foram esses dois. E ela fala, a Patrícia, ela fala não sobre equilibrar os pratos, mas ela fala de harmonizar. Uhum. De harmonizar, porque não dá para equilibrar. O que é o equilíbrio? É ficar exatamente assim, ó. Só que hoje, com o bebê, você não consegue ficar assim. Ora você vai estar cuidando muito do bebê, ora você vai estar fazendo assim. Então, é isso aqui. Ela fala do harmonizar. É. Então, quando a gente pensa na vida harmônica, numa vida harmoniosa, ela é muito mais leve do que uma vida equilibrada, porque a gente não consegue ser equilibrado o tempo todo, mas harmonioso a gente consegue levar, né? Então, isso me trouxe um insight lindo, assim, sobre a minha vida, que eu posso me dedicar um pouquinho mais essa semana pro trabalho, mas semana que vem eu preciso dar uma segurada, Uhum. né? Aliviar a agenda. Na outra semana eu vou dar um intensivão no treino. Essa semana eu vou dar uma aliviada no treino e não me cobrar, e tá tudo bem, ao longo da jornada eu consegui harmonizar as coisas, né? Só que isso não é uma coisa assim, ai, que lindo, nossa, como eu sou plena e evoluída fazendo isso. Não, A teoria prática é olha, diferente. É. muita meditação, muita oração, muita leitura, muito tapa na cara, porque daí eu tô dando a palestra e eu tô ali, ó, não fiz isso essa semana. E tô plena ali, né? Falando com a mulherada e eu, cara, Preciso não fazer, botei a minha agenda em dia. né? E E aí, isso é opa, vida vamos voltar real, para cá. mas isso é vida real. A gente não é perfeito, não precisa ser, né. Ô E não Val, e precisa ser. como é que começou pelas corridas? Como é que foi essa parte da olhar para o corpo e olhar para a saúde? Foi um grande. Não pode falar palavrão, né? Ah, tá. Opa. Foi um adolescente amado que quase bateu em mim e eu fui parar no pronto-socorro e tive uma hipertensão lá no pronto-socorro. E aí o médico falou: ou você emagrece ou você morre. Mas o que é Fim de real história. isso? Um Simples aluno? assim. É só porque se eu for contar toda a história vai dar outro episódio, entende? Então eu já fiz assim. Foi um Uau! resumão, mas a gente vai Ah, contar você isso. vai trazer essa Nós vamos história. contar, claro. Porque isso deve representar muitos professores, hein. Muito, Então, muito. mas foi algo assim. Aí o médico disse, porque eu tenho histórico de hipertensão, de AVC, na minha família, né? Então, meu pai faleceu de AVC, minha tia teve um AVC, hipertensão de pai e mãe. E aí eu tive episódio de hipertensão quando eu fui parar no pronto-socorro. E aí o médico falou isso para mim. E aí a gente conta isso no outro momento, porque é uma história muito legal, assim. E eu conto nas minhas palestras isso, que eu tenho uma palestra que eu falo sobre qualidade de vida, e aí eu conto dessa minha transformação, né? E de verdade, eu até nem quero contar aqui, porque esse episódio, se a gente fizer um outro episódio,
ele faz parte dessa palestra, que eu conto essa história, e de verdade, cada vez que eu conto isso, muitas pessoas falam, ah, mas então se é assim, eu também posso. Também posso. Ou, Uau, que show. e isso aí, então, peraí, agora tu me abriu um negócio aqui, eu tenho histórias incríveis, depoimentos de um senhorzinho de 68 anos, que trabalha na Celesc, que é nas empresas de distribuição elétrica aqui de Santa Catarina. Eu dei a minha palestra e ele tem um depoimento incrível, que ele Ai, conta para que mim e legal. foi assim, fabuloso. Vamos, Não, foi traz De uma esse pra gente. senhora, de uma senhorinha lá de Canelinha também, de uma outra cidade aqui do litoral catarinense, que ela conta também, ela assim, meu Deus, se eu soubesse disso, não tinha me divorciado. Nossa, essa frase aí é importante sobre um aprendizado, né? Um livro que a gente lê muito bacana, que a gente quer fazer um episódio só sobre isso. Nós vamos fazer. Inclusive, a gente quer fazer até tem até um projeto sobre isso. Ai, que legal. Não, tem um projeto que a gente vai Ainda não tá trazer formado. no futuro. Um projeto que eu quero. A Não, gente nós vamos quer falar mais sobre isso. levantar uma bandeira Legal. boa sobre isso. Eu tenho que moderar um eu pouco falo meu sobre marido. isso. Eu tenho que moderar um pouco meu marido, porque ele tem tantas ideias, ele é tão criativo, Val, que eu falo para ele, às vezes eu não dou conta mesmo de conseguir colocar tudo num Sim, papel, criar tudo isso como projeto, a gente avançar. Então eu digo assim, tá bom, então sim. podemos deixar isso para daqui 1 ano, 6 meses, porque nossa, se deixar o André todo mês vem Dá prazos longos, assim, alongados, um pouquinho mais esticadinhos. Não, Diz, eu adorei amo. essa ideia. Diz para ele assim, amado, que ideia maravilhosa. Eu penso que ela vai ser perfeita para 2027. Eu tô contigo, amor. É. Tô ali, ó, uau, E o pior é tô que empolgada já. eu adoro as ideias, sabe assim, eu vivo elas ali, e a gente conversa, a gente já planeja, a gente já vê tudo acontecendo, mas às vezes eu falo: "Não, eu não vou dar conta de mais Não, isso, não eu tenho que consigo. esperar". É que eu coloco eu faço uma coisa com a Gabi que eu acho que muita esposa gostaria que fizesse, que é colocar ela nos meus planos, né? Então, Sempre, Ah, os que planos eu lindo. incluo ela em todos. sempre. Então, por isso que talvez ela Sim, esteja saturada de tantos planos, né? Porque ela tá nos sim. meus Às planos. vezes ela Às vezes ela quer assim, ai amor, me deixa, me É, erra, deixa eu exato, dormir. isso que faz sozinho. Esse podcast, Adorei inclusive, isso. É. foi um desses que ela jogou lá para 3 anos para frente, 4 anos para É que já frente, assim. fazem 3 anos que ele pediu, e eu fui jogando, e aí quando ele veio com a ideia mais estruturada, eu falei: "Agora eu topo". Agora eu entendi o conceito. Não, é que eu sou mais visionário mesmo, então assim, eu tenho a visão da coisa, eu sei que aquilo funciona, eu sei que dá certo, eu sei que tem como fazer, só que eu não faço Sim, sozinho. Eu não sei fazer tudo sozinho. Eu sou mais o cara da visão, eu não sou muito o cara da execução. Uhum. Então, entendi. eu preciso me juntar com pessoas, criar um time para fazer, né? Só que tudo com a minha visão. Agora sim, agora é essa. Agora é. Eu, agora eu sou a pessoa da execução. Eu sou a pessoa da execução. Ah, Aí, ó. agora não é para parar. Nós vamos fazer Amei. muitos projetos juntos. Eu sou a pessoa da execução. Por isso que eu fiz assim, ó. Eu sou a pessoa da execução, né? Eu executo, me bota ali para fazer que eu sou, ó, já tá pronto, né? E Show. às vezes as pessoas não me acompanham porque eu sou muito executora. Eu já tô ali, papapá, e a pessoa assim, tá, pera, o que que é para fazer mesmo? Né? Porque eu já tô lá na frente fazendo, né? E é isso que não é qualquer pessoa que tem essa, né, que esse time, né, de É. fazer. E uma das questões foi o podcast, né? Mas quem sabe? A gente temos Vamos. projetos pela frente, temos uma série para gravar, então eu tô bem feliz, bem Adorei. animada. Tem muita coisa Adorei. aí. Outubro a gente vai se ver pessoalmente. Outubro a gente Legal. exatamente, a gente já estamos tratando disso. Essa questão, por Legal. exemplo, sabe o que é, Val? A gente passou por muitos anos aqui, meio que, como a Gabi fala, assim, Na na lagoa? lagoa, só com o canudinho para fora. Respirando só de canudinho. A, A gente a, passou por a um gente meio que processo mesmo. contou com. A gente não contava com ninguém. Eu contava com ela, ela comigo.
Então, assim, a gente está acostumado a ter que fazer só a gente, tudo. Sim, E de um ano para cá, mais ou menos, a gente começou a mudar essa realidade, né? Transformando numa outra realidade, onde a gente, sim, sim. precisamos de outras pessoas e queremos outras A pessoas gente se abriu. para ter mais braços para conseguir realizar. Uhum, Eu venho sim, de uma história de sociedade do Brasil bem complicada, né? E aqui fiquei um tempão sem querer ter sócio, até me curar. claro. No, no ano passado, final do ano passado, eu me curei aceitando, né, uma nova sociedade que pediram para ser sócio, para a É gente ser bem sócios. fluida, assim, uma coisa bem Então, mística, bem fluida. a gente meio que. Legal, que legal, legal. Aí eu já estava curado, mas, meu, depois de 5 anos, Sim, 5 anos, 5 anos, 5 anos e pouco, quase 6 anos. mas eu vou Entende? te dizer exatamente isso aí, ó, porque eu passei exatamente isso que você está falando, eu passei. Você acredita? Eu passei isso, de não precisar mais, eu não preciso mais ser heroína. Isso. Eu não preciso mais, eu não preciso, eu posso respirar, só que isso demora para a gente entender. Uhum. Uhum. Não é da noite para o dia que a gente entende que a gente não precisa mais viver aquele formato que deu certo até um tempo, Uhum. né? Isso. Vocês dois juntos, Deus precisava ser daquela maneira, deu certo porque vocês estão aí, né? Uhum. Mas hoje aquele formato já não precisa mais. É isso aí. Só que não é fácil a gente olhar para isso, né? Não, e se a gente não tivesse se aberto para as novas Isso. oportunidades, e a gente deu um basta, né? É. Nós vimos, não foi uma coisa tipo assim, surgiu e agora mudou, não. Nós vimos a necessidade Uhum, para a gente crescer, para a gente chegar onde a gente quer chegar, dentro do nosso objetivo, uhum. a gente vai ter que se abrir a oportunidades, se abrir a novas experiências e pessoas, e acreditar realmente, assim, na frequência de conexão. Se No der o bem, match, né? se a gente sentiu que é bom, não vai ser a qualquer custo, Uhum. né, o crescimento ele não é Sim, comprado, ele não é a qualquer custo, sim. então a gente decidiu, Cara, e isso é quando a muito gente legal. bateu o martelo e falou assim: "Ó, vai ser assim, e a partir de agora", e foi assim, blu, 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 o crescimento é muito rápido, porque isso é fluxo. Nossa, E isso é a gente acredita muito impressionante. nisso, quando tá muito difícil uma coisa de acontecer, quando tá muito difícil de executar, a gente para e repensa: "Será que tá no caminho certo? Não, porque tá muito difícil fazer isso". Uhum. Aí a gente corrige a rota mesmo, sabe. Fazendo uma Isso. Foi o que eu analogia. fiz com o podcast. Foi o que eu fiz com o podcast. Eu tava segurando de um jeito que eu tava sofrido e era um projeto lindo que eu tinha, que era para ser doce e estava começando a ficar, né? Aí Azedo. eu larguei, É isso aí. Let it go. não abandonei, deixei E stand-by, né? Deixei Então, stand-by. e aí aconteceu de aparecer um podcast na tua vida que novamente. doido isso, né. Sim, pois é, sim, né? Ai, que E doido. nem era para eu estar aqui, né? Nem era para eu estar aqui, era, né, para outra pessoa. Ah, não, mas aqui eu não posso, mas tenho essa para te dizer. É Tenho essa. verdade. Mas essa Lembra? pessoa vem, Ah, tá. puxa, né? Essa pessoa Vem, vem. vem sim, vem, vem. Vem, com certeza. Vai ter o momento certo, Vem né? sim. Vai ter o momento certo. É, Essa pessoa já me indicou tanta legal. gente que tá aqui, que só através dela a gente já fez acho que umas 6 conexões. Olha! 2 deles são mentores nossos hoje. Ah, sério? Olha que interessante! Que coisa Não, boa! eu falo para Gabi, né? Eu conheci o Júnior através da Gabi, né? Aham. E ele é um cara assim que eu não sei, é um cara inesquecível, né? Ele é um cara diferenciado, assim, o jeito dele falar, o jeito É. que ele te Ele trata, é verdadeiro, ele é né. Você muito massa. conhece ele pessoalmente? Você conhece, chegou a conhecer ele Conheço, pessoalmente? conheço, Sim. sim. Ah, a Conheço Gabi eu sei que sim, né? Ah, não, É, legal. também. conheci no Brasil, fui na padaria também lá. E Ah, ele já veio e ficou hospedado aqui em casa é, já. já fui Ah, que já fui em legal. eventos lá que ele estava, já fui na padaria, a gente já viu em outras várias situações, e quando ele veio uma vez para cá, Nós morávamos na ele Flórida ficou ainda. na nossa casa hospedado. Eu ia dizer, não era, foi na Flórida que ele foi. Ah, legal, legal. Ele e
O Léo. o Léo Marcondes. É. Aham. Sim, Muito massa, muito legal. massa. Então, teu irmão é um cara espetacular. A gente gosta muito É dele. mesmo. Ai, Val, amei! Amei! Mas eu queria fazer uma Muitas coisas, conclusão aqui né? antes de Não fazer. dá. É muita coisa, vai ter que ficar pra série. Não, olha, é fazer jus a tanto conhecimento, a tanta experiência, fazer uma série. É Ai, merecido. que legal. Que Vamos honra, falar uma mais. honra, de verdade é uma honra. É De Vamos falar verdade, mais. uma honra. merecido. A gente faz aqui, a gente faz talvez a homenagem que o Senai não fez, a gente vai fazer aqui. Ô, Val, Bota o nome, né? aham. Aham. Deixa uma mensagem para o pessoal. Que mensagem você pode deixar como um incentivo para quem chegou até aqui no finalzinho? Pois é, olha, é uma responsabilidade, porque a pessoa chegou até aqui, ela não botou na velocidade 9 e ela está de parabéns. 1h40 de gravação, tá? Tá de parabéns. Como a gente diz aqui em Itajaí, tá de parabéns. Né? Se ela não chegou, se ela não botou na velocidade 9, nem existe, né? Mas assim, o Joel J fala numa coisa muito legal, né? Se você pudesse deixar uma mensagem para 7 bilhões de pessoas, né? Aham. Eu acho muito legal essa finalização dele, né? Eu sou muito fã dele, assim, né? É um mentor meu, ele nem sabe o que é, mas ele é, né? Um dos Nossa. mentores. É, e uma outra coisa que o Murilo Gun, que é um outro mentor meu também, que eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente, ele fala ele trouxe num podcast isso dele também, um livro da Paula Abreu, que é uma pergunta que a gente faz, né? Quem é, é a pergunta que eu começo, né, os meus podcasts. Quem é você sem dizer o que você faz? Quem é você sem dizer o que você faz? É uma pergunta que fica aí no ar para as pessoas pensarem a respeito. Eu gosto muito dessa reflexão, porque ela me traz muitas coisas para mim, assim, é para mim, eu falo para as pessoas, mas ela sempre bate aqui dentro, né? Porque eu, ao longo dessa jornada, eu fui tantas coisas, mas essencialmente eu fui a Valquíria verdadeira para cada momento, sabe? Então, se eu puder deixar essa mensagem, é a gente nunca fugir da gente, né? A gente vai ter várias coisas para a gente fazer ao longo da vida, mas e às vezes quanto mais coisas a gente quer fazer, mais distante a gente está de nós. Então, qual é a tua essência? O que que tu queres para ti enquanto ser humano nessa terra, né, compartilhando o espaço com todo mundo? E uma das coisas que eu descobri que eu sou e que faz parte de mim e que é muito assustador, tá? A gente vai contar isso no outro episódio, né? É, que é ser atleta, né? É assustador eu me descobrir aos 40 e tantos anos que eu sou atleta, né? Então, e triatleta, né? E, e é isso, se as pessoas puderem, né, olhar para si e saber que o corpo ele precisa ser movimentado. O nosso corpo não pode ficar parado. Descobrir uma atividade física, qualquer que seja, descubra, né? E eu vou contar sobre isso no outro podcast, se eles me quiserem de volta, tá, gente? Vocês botam aí os likes aí, diz assim, Vamos pensar, queremos a vamos pensar. Profival. Daí eles me trazem, tá? Boa, Então, boa. para contar isso, né? Para contar essa questão assim dessa atividade física e do que isso faz em nós e do bem que isso traz e quem somos nós, qual é o benefício que isso traz para a minha vida. Ah, mas eu trabalho, eu tenho um filho pequeno, eu nananana, e eu posso dizer para ti que eu tenho a solução. Olha, e funcionou para mim que tinha 106 quilos. Vai funcionar para você que tem um pouco menos, tenho certeza. E aí a gente conta isso uma próxima conversa. Ai, Excelente, lindo. lindo. Obrigada. Ô, Val, a última, prometo, tá? Pra gente encerrar. Eu estou aqui. Pode perguntar que eu tenho muitas histórias para contar. Eu queria levar você para um momento vendo a Valquíria criança. Olhar para aquela menina, ainda em São Paulo, talvez, É, né? em São Paulo, porque São Paulo a minha infância foi legal. Não que a minha infância tenha sido ruim, né?
Quando eu comecei a descobrir o autoconhecimento, né, a gente falava da criança interior, né? Uhum. E eu sempre brincava que eu não tinha uma criança interior, eu tinha uma senhora de 80 anos ranzinza que habitava dentro de mim. Porque eu Olha! sempre dizia isso, né? Olha que senhora ranzinza de 80 anos. Mas olhando para a Valquíria, né? Que é uma das coisas que eu faço num dos meus treinamentos também, né? Olhar para a sua criança, olhar para aquela criança ranhenta, né? A criança com o nariz escorrendo, olha para aquela criança e conta uma coisa para ela, conta uma história para ela, e eu vou dizer para ela assim: olha, Valquíria, tem um filme que faz isso. Vocês lembram desse filme do Bruce Willis? Não? Não. O filme é fantástico, procurem. Acho que é Lembra o Duas nome? Vidas o nome do filme, tá? Eu Duas? acho que é Duas Vidas. Duas Vidas, com Bruce Willis. O filme é de chorar o filme Não inteiro, me mas é lembro. maravilhoso. É rir, chorar. O filme é ótimo. Ele se encontra com um menino com ele quando ele tinha 9 anos. Oh, que Ai, legal. será que eu E, acho que eu já vi. e foi dali que eu tirei essa técnica que eu uso na minha palestra, né? No treinamento, aliás, essa coisa de olhar para a criança, né? E aí eu posso dizer para a Valquíria, lá de 5 anos, que é né, aquela menina, meu apelido era Magami. Por quê? 99,9% da população não sabe quem é a Magami. A Magami é um personagem antigo do Pato Donald e do Tio Patinhas, tá? Tá bom. Era uma tia bruxa, porque o cabelo dela vinha assim, e eu acordava com os cabelos assim. Então, meu apelido era Magami, né? Meu tio me chamava de Magami. Procura no Google a Magami, você já ouviu o cabelo da Magami? Eu acordava assim. E aí eu posso dizer para a Valquíria, né, que nada do que a gente planejou deu certo, minha querida. Nada deu certo. A gente planejou um monte de coisa legal, não deu. Mas o que eu estou fazendo agora está indo para um caminho muito legal, muito bom. Temos feito as coisas que a gente, né, queria fazer e não podia. Temos as nossas bicicletas. Meu Deus, a gente tem 2 bicicletas, guria, tu nem acredita. A gente não podia ter uma, né? Porque o meu irmão não deixava a gente brincar, né? O nosso irmão não deixava a gente brincar. Lembra que era só dele aquela bicicleta? Mentira, que o pai deu para os 2, né? Mas pensa, o irmão mais velho, quem tu acha. Os pais tinham um problema, né? Naquela época. Ele dava uma bicicleta para 2 filhos, cujo mais velho era irmão. Sem chance. Menino, É. Sem chance. tu acha que a menina brincava de bicicleta? É claro Agora que você não, tem né? 2. E agora eu tenho 2 bicicletas. Só pra Yes! você. Tenho 2, eu tenho uma Speed bem chique, que a gente tem aquelas bem lindas, que a gente acha que a gente nunca vai dar conta de andar, mas a gente dá conta, viu, Valquíria? A gente dá conta de andar com aquela lá, e a gente é bem linda, bem chique andando com aquela bike de triatleta. Ai, Val. É isso. Val, onde é que o pessoal te encontra? Deixa teu arroba, por favor. É @Profival. Uau! Onde você colocar o Tá lá. Profival, você vai ver. Tô no X, tô no Facebook, tô no TikTok, tô no Instagram, no LinkedIn, aí que é a minha mais séria, Valquíria Borges. Ah, muito bom. Tem que ser lá, tem que ser. É Valquíria Borges. Mas o Profi com I, né? Profival, né? Tá lá em todas as redes. Essa sou eu. E né, deixa um oi lá. E Valquíria e Profival também no Google, meu negócio, né? Na página do Google aparece Profival Educação Corporativa. Legal. A edição vai colocar Lindo. tudo aqui na tela. Ê, Amei. Amor, onde que o pessoal te legal. encontra? Eu, @AndreCoelho1. Lá E você é o profissional também, né? não, é Ah. no André Coelho, no LinkedIn. Ai. No LinkedIn, André Coelho. Ai, gente, adorei. O E meu você? arroba é o Gabi Zaleski. E esse foi um episódio interativo, divertidíssimo Muito bom. e cheio de novos projetos. Val, querida, obrigada, Beijão. tá? Até a próxima, na série. Obrigada, muito obrigada. Profival Repórter. Tchau. Até mais. Tchau. Profival. Tchau.